Ainda aqui nesses 3 pontinhos, eu tenho definir restrições do tamanho da mensagem padrão. Quando eu clico, eu posso definir o máximo para mensagens enviadas e o máximo para mensagens recebidas. Essa configuração aqui eu já tenho no portal novo. Como que eu acesso essa configuração no portal novo? Eu venho aqui no portal novo, clico no usuário, ele vai abrir essa tela e aqui eu tenho algumas abas, tenho geral, organização, delegação e eu tenho caixa de correio. Aqui em caixa de correio eu tenho restrição do tamanho da mensagem e aqui vai me exibir a mesma configuração, só que somente para esse usuário do Adam Warlock. Voltando aqui no portal clássico, ainda nos 3 pontinhos eu consigo exportar os dados para um arquivo CSV. Se eu quiser exportar um relatório de todas as caixas de correio que eu tenho da minha organização para um determinado levantamento, talvez uma apresentação para os meus gestores, eu posso vir aqui e exportar esse arquivo CSV. Da mesma forma, no novo portal de administração, eu vou tirar a seleção aqui e eu tenho exportar caixas de correio. E ele vai exportar para mim um arquivo CSV, assim como lá no portal clássico. Aqui no portal de administração eu tenho pesquisa avançada, onde eu consigo fazer algumas pesquisas com granularidade. Por exemplo, eu faço uma pesquisa por campos. Eu quero pesquisar todos os usuários do departamento financeiro ou de um determinado AILES, né? Eu posso marcar aqui departamento, por exemplo, e colocar financeiro, dar um OK e ele vai fazer essa pesquisa para mim. Todos os usuários que estiverem no departamento financeiro, ele vai trazer para mim. Esse recurso aqui, ele ainda só está disponível no portal clássico, tá? Ele ainda não foi migrado para o portal novo. Então, se você precisar fazer uma pesquisa nesse momento da gravação dessa aula, você vai usar essa opção. Aqui no portal antigo a gente só tem a pesquisa comum, tá? Eu não tenho a pesquisa avançada, ela ainda não foi migrada. Eu consigo aplicar alguns filtros, mas eu não consigo ainda fazer aquela pesquisa avançada. Então, essa pesquisa avançada você só vai conseguir fazer aqui nesse momento por portal de administração clássica. Vamos tentar fazer uma pesquisa. Departamento. Ele trouxe para mim um usuário com o departamento de financeiro, que é o aluno A. Vou fechar aqui para ele mostrar a nossa lista completa. Aqui no portal clássico, quando eu seleciono um usuário, uma caixa de correio, do meu lado direito eu tenho um resumo do que é essa mailbox do usuário. Então eu tenho aqui que a minha mailbox é do usuário adam.warlock@dgloliveira.com.br. Qual que é o título? O escritório, se ele tem algum telefone comercial. Esses são os campos padrão que ele já mostra aqui para mim logo de cara. Quando eu vou no portal de administração novo e faço essa seleção, ele não me traz nada, tá? Então, ou seja, eu não tenho essa visualização que eu tenho lá no portal clássico aqui no portal novo. Voltando aqui no portal clássico e descendo a barra de rolagem, ainda aqui do lado direito, você pode ver que eu tenho recursos de telefone e voz. Antes, a Microsoft ela me dava aqui uma opção para eu habilitar a unificação de mensagem. Esse recurso ele não está mais disponível, tá? Eu tenho a opção de dispositivos móveis. Eu posso configurar como vai ser o acesso desse usuário com dispositivos móveis. Então, eu posso habilitar ou desabilitar o ActiveSync
que é o responsável por fazer com que o dispositivo móvel do usuário envie e receba e-mails e sincronize também com o Microsoft 365. Eu posso desabilitar o Outlook Web App para dispositivos, ou seja, ele não vai conseguir acessar o e-mail via navegador por um dispositivo móvel. Quando ele for lá e digitar outlook.office.com, ele não vai conseguir acessar a conta dele, ou seja, você consegue fazer o bloqueio por aqui. Da mesma forma, eu posso fazer essas duas configurações lá do lado do portal do Microsoft 365, do novo portal, do portal do Exchange Online novo. Eu clico no usuário, aqui na guia geral, eu desço a barra de rolagem e eu tenho aqui a opção, a configuração de aplicativos de e-mail e dispositivos móveis, e eu tenho a opção aqui de gerenciar configurações de aplicativos de e-mail. Voltando aqui no portal de administração clássico, eu posso exibir detalhes, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu posso converter essa caixa de usuário em uma caixa compartilhada. Também eu consigo fazer isso do lado do novo portal de administração. Clicando sempre no usuário, ele sempre vai me trazer essa tela. Eu vou vir aqui em outros. E eu vou ter aqui converter a caixa de correio para uma caixa compartilhada. A gente vai ver no menu de compartilhados que essa caixa compartilhada, mas já adiantando um pouco o que é uma caixa compartilhada, é onde eu vou permitir que vários usuários tenham acesso à mesma caixa de correio. Um exemplo que eu gosto sempre de dar foi em um cliente de governo que eu fiz uma implementação de um projeto de Microsoft 365. E eles tinham um e-mail lá, vou colocar aqui um e-mail fictício chamado de diretoria@empresa.gov.br. E antes da implementação do Microsoft 365, os usuários compartilhavam a senha da caixa desse e-mail. Ou seja, se 20 usuários precisavam ler o conteúdo da caixa diretoria@empresa.gov.br, todos esses 20 usuários sabiam qual é a senha dessa caixa. E isso é uma falha de segurança muito grave, porque era um único usuário chamado de diretoria, todo mundo tinha a senha desse usuário. Se essa senha vazasse para a rua ou um conteúdo dessa caixa vazasse com uma informação confidencial, eu não tinha como saber quem foi que vazou essa informação. Fora que quando alguém lia o e-mail, ele ficava marcado como lido e ninguém sabia quem foi que fez a leitura daquele e-mail. E qual que foi a solução? Eu criei uma caixa compartilhada e todos os usuários que precisavam acessar essa caixa, ela tem a permissão delegada para fazer o acesso àquela caixa. E ele pode enviar em nome da diretoria ou enviar como a diretoria, e eu ainda tenho uma auditoria em cima disso. Isso significa que quando eu tenho uma caixa de e-mail compartilhada e quando eu marco um e-mail como lido, ele vai ficar lido para todos os outros usuários, porque todos os outros visualizaram a mesma base de e-mail. Se eu marcar essa caixa, esse e-mail com uma categoria, eu consigo ver quais são os usuários que estão trabalhando nesse e-mail. Ou seja, se eu clicar aqui em converter essa caixa de e-mail para uma caixa compartilhada, né, aqui no menu, no portal de administração clássica, ela vai sair daqui de caixa de correio e vai vir para esse menu aqui de compartilhada. E ela vai aparecer aqui e eu consigo fazer a delegação dessa caixa para vários usuários acessarem essa caixa.